Eu convido aos amados irmãos a abrir suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 16. Vamos ler do versículo 19 ao versículo 31. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo, que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. Desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui está consolado e tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, os outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que mande à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que eles lhe dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão. Se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Até aqui, amém. Senhor, nosso Deus e Pai, a nossa gratidão pela oportunidade de ouvir mais uma vez a Tua palavra, Pai. Pedimos que o Teu Santo Espírito, Pai, venha nos direcionar, venha nos dar sabedoria, venha nos capacitar para o entendimento da Tua palavra, Pai. O maior desafio na nossa vida é a nossa salvação, Senhor. É um dia estar contigo na glória, Senhor. Obrigado por ser usado como instrumento teu, Senhor. Fica conosco, nos abençoa. Em nome de Jesus, amém. Eu quero, através desse texto bíblico que acabamos de ler, falar sobre a verdade, sobre o céu e o inferno. Muitos que vão às igrejas no dia de hoje esperam do pastor um sermão que traga conforto para a sua vida secular. Muitos vão às igrejas porque estão passando por dificuldades financeiras, na saúde, na família, no casamento. E quero ouvir uma palavra nesse sentido da teologia da prosperidade. Que sua vida vai mudar do dia para a noite. Se você contribuir financeiramente com a obra do Senhor, Deus vai te abençoar ricamente, mas
o que nós vemos hoje é que as igrejas, poucas falam em salvação, que a coisa mais importante da nossa vida é a nossa salvação. É um dia estarmos com Deus por toda a eternidade. Muitos não querem ouvir as verdades contidas na Bíblia sobre o nosso destino. Independentemente da nossa vida secular, temos uma alma e nós decidimos e definimos em vida para onde ela vai. É preciso reconhecermos que somos pecadores. É preciso um arrependimento sincero na nossa vida. Confessar Jesus como Senhor e Salvador. Em vida. Depois da morte, nada resta a fazer. Nada podemos fazer. Mas tem um versículo que está em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2, que diz: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, e pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Tem muitos apostatando da fé, ouvindo doutrina de demônios. Tem muita coisa sendo pregada nas igrejas de forma errada, que não tem consonância com a Bíblia, fundamentação bíblica. Alguns dizem que Jesus não é Deus e é menor que anjos. A palavra de Deus diz que Jesus tem duas naturezas, humana e divina, 100% homem, 100% Deus. Na condição de homem, ele é menor que anjos. Muitos dizem que não existe inferno. A palavra de Deus, você vai ver aqui nos 4 evangelhos, que se fala 15 vezes inferno de forma clara, o inferno é real, é visível. Esse texto nós acabamos de ler em Lucas 16, é uma parábola de Jesus falando sobre o inferno. Mas muitos dizem que o inferno não existe. O purgatório é o lugar dos pecados não confessados. Esse lugar intermediário não tem fundamentação bíblica. Haverá aniquilamento. Para alguns, a palavra de Deus diz lá em Apocalipse, que aqueles que não salvaram serão atormentados dia e noite. Atormentados. Não haverá aniquilamento. Corpo e alma vão para o túmulo. Não. O corpo vai para o pó da terra, mas a alma desse homem aqui foi para onde? Para o céu de Abraão. A alma daquele que morreu lá na cruz com Jesus, aquele ladrão, foi para onde? Para o céu de Abraão, para o paraíso. A alma não vai para o túmulo. Jesus tem natureza humana com pecado? Não. Jesus tem natureza humana 100%, mas sem pecado. Não tinha sentido ele morrer na cruz em nosso favor se ele tivesse pecado. Jesus é o anjo Miguel, por conta lá naquela passagem de Judas, que não tem nada a ver, Jesus ali não é Miguel, Jesus é o próprio Deus encarnado. Alguns dizem que Deus não é eterno, e não tem existência própria. Deus é eterno, é imutável, é onipresente, onipotente, onisciente. Deus não tem princípio nem fim. Que Jesus é um ser criado? Não. Jesus é o próprio Deus, é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Temos que ter muito cuidado, meus irmãos, com essas mensagens que são pregadas. Você pode vir à igreja e continuar no erro e achar que com o tempo você vai mudar, a qualquer momento você pode partir. E como fica a sua alma? Você pode dizer, não, eu vou à igreja, mas vou continuar no erro. Eu estou ouvindo a palavra de Deus, mas eu tenho uma vida mundana, uma vida de pecado que é gostosa. Mas se Deus pedir a tua alma hoje, a vida é como um sopro.
A inclinação do homem é para o mal, as coisas do mal. Todo aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Mas aqueles que foram regenerados, que tiveram novo nascimento, não vivem mais na prática do pecado. A palavra de Deus diz em 1 João 3, 1 João 3 até 3, 6 a 9, todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu, nem o conheceu. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Meus irmãos, nós continuamos pecadores. Mesmo regenerados pelo Espírito Santo, mesmo com o novo nascimento, nós somos pecadores. A diferença entre nós e um homem da vida mundana, qual é? É que nós não vivemos na prática do pecado. Nós não vivemos mais na prática do pecado. O pecado, nossa vida é acidental. E quando isso acontece, nós corremos ao pé do nosso Senhor com arrependimento e com pedido de perdão. Mas aqueles que não conhecem a Deus, aqueles que andam, que fazem deliberadamente a sua vida em pecado, acham uma coisa natural. Que conhece a Cristo, precisa viver uma vida cristã. O pecado vai sim bater nossa porta a qualquer momento. Mas nós estamos preparados para isso, porque nós temos dentro de nós o Espírito Santo para se contrapor às forças do mal. O dinheiro, ele domina o coração verdadeiramente daqueles que não conhecem a Deus. Muitos mentem, matam, roubam, corrupção, vivem dissoluta, porque não conhecem a Deus. A palavra de Deus diz em Mateus 6,24, ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Mateus 6,24. Existem assuntos que sempre voltam às discussões teológicas. E uma delas é sobre a quantidade de vezes em que o tema inferno é tratado. A Bíblia fala, nos 4 evangelhos que nós temos, Jesus 102 vezes se fala em céu e 15 vezes se fala em inferno. Mas eu quero voltar aqui, depois dessa introdução, para o texto que nós acabamos de ler. Aquele homem demonstrava não se importar com ninguém. Tinha vaidade, orgulho, fazia do coração dele viver pela aparência e se esquecer de Deus. Ele tinha uma vida dissoluta, pelo texto que acabamos de ler, exagerada, mas sabemos que Deus é fiel à sua palavra. Deus é fiel a nós quando obedecemos a sua palavra, porque Deus é fiel à sua palavra. Deus é amor, mas também Deus é justiça. Hoje nós temos um advogado, um intercessor junto ao Pai, que é Jesus. Mas, no dia que a seta da trombeta tocar, quando Jesus estiver voltando, ele não é mais nosso advogado, ele é juiz. Eu digo que faltava amor daquele homem com o próximo. Não havia nenhuma evidência que ele obedecia aos mandamentos de Deus. Amar a Deus e amar ao próximo. O texto não fala nenhuma evidência com relação a isso. Ele não se importava com o próximo, não havia nenhuma evidência para isso. Ele não era um convertido, era um rico egoísta. Ele sequer olhava para aquele homem que andava mendigando. A sua condenação não foi por ser rico não é pecado, ter dinheiro não é pecado. A palavra de Deus diz que o amor é o dinheiro, é a raiz de todos os males. Se você é uma pessoa rica, mas você coloca seu dinheiro para fazer o bem, para a obra do Senhor, se você é uma pessoa regenerada, rica, você vai, claro, ser salvo.
Mas, por outro lado, o Lázaro dá a entender que viveu uma vida miserável. Mas esse homem tinha uma plena confiança em Deus, o texto dá essa evidência. Se alimentava apenas das migalhas que caía da mesa daquele rico, como diz o texto. Mas aquele homem não era capaz de repartir o pão com aquele homem. Seu coração era endurecido pela riqueza. Ele desprezava aquele homem pobre, aquele homem miserável. Mas nós sabemos que a morte é universal. Morre o preto, morre o branco, morre o mendigo, morre o rico, morre... Todos nós vamos morrer um dia, se Jesus não voltar antes. Os dois morreram. Como é esperado, a morte pode chegar a qualquer um de nós a qualquer momento. Nós somos como um sopro. E aqueles dois homens tiveram destinos diferentes. A morte é democrática, universal, indistintamente de classe social. Vamos morrer um dia, não sabemos o dia e nem a hora. E a morte não manda nenhum recado. Aqueles dois morreram. Aquele homem rico dava a entender que não acreditava em inferno. Mas depois da morte ele viu que o inferno era real. Essa palavra é o próprio Jesus que fala. É o próprio Jesus que fala. O inferno é real. E o que eu vejo pior em tudo isso é que esse homem tinha consciência de tudo que ele viveu na terra. Mas a palavra de Deus diz que a morte não é um fim, é uma continuidade de vida. Em gozo ou sofrimento, mas há continuidade de vida. Não há aniquilamento, como alguns pensam. Aqueles que morrem em Cristo viverão em gozo por toda a eternidade. E aqueles que morrem sem Cristo serão atormentados dia e noite, como está em Apocalipse. Seu de Abraão, paraíso, é o lugar onde a alma dos que morrem em Cristo vão desfrutar. Inferno, Hades, Sheol, Tártaro, mundo dos mortos, eu entendo que é a mesma coisa. É lugar de sofrimento, de tormento, de dor. Tem muita gente no caminho da perdição querendo a salvação. Muitos querem a salvação. Muitos querem a salvação. Muitos querem apenas Jesus como Salvador e não como Senhor. Porque quando você quer Jesus como Senhor, requer obediência, requer mudança de atitude. E muitos não querem mudar a sua prática de vida. O fato de você estar na igreja, apenas vir à igreja todo dia, não quer dizer que está no caminho da salvação. Muitos estão nas igrejas ouvindo a palavra de Deus. Claro que é importante, porque através da palavra de Deus, ela abre caminho para o Espírito Santo fazer a obra regeneradora. O Espírito Santo é aquele que nos regenera, aquele que nos produz em nós o novo nascimento, para depois nós termos fé, nos arrependermos. E a fé em Jesus Cristo nos leva à justificação por Deus Pai dos nossos pecados. Nós nos tornamos justos diante de Deus. E esse mesmo Espírito Santo que habita dentro de nós, Deus dentro de nós, vai nos capacitar agora para uma vida de santidade e santificação. É assim que acontece. O caminho da salvação é Jesus. Não há salvação fora de Jesus. Desde Adão até a vinda de Jesus, a salvação é por Jesus. Como nossos pais, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés se salvaram pela fé no Messias que viria. E nós, no Messias que já veio. Mas Jesus falou uma série de coisas sobre o inferno. Eu vou ler aqui alguns trechos que a Bíblia fala que Jesus falou sobre o inferno. Jesus avisa que o inferno é lugar de destruição.
descrito como o fim de um caminho largo. O inferno aguarda cada um que não entra no reino dos céus. Mesmo aqueles que professam conhecer Cristo, mas continuam no pecado. Jesus fala no inferno quando envia seus discípulos dizendo que eles não deveriam temer o homem, mas apenas temer a Deus, que pode fazer parecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não tenha medo daquele que pode matar seu corpo, meu irmão. Tenha medo daquele que pode matar a sua alma, mas o corpo não. Porque se você morrer em Cristo, você terá gozo eterno. Jesus descreve o inferno como um lugar de fogo eterno. E até mesmo adverte aos escribas e fariseus a respeito do inferno. O inferno é castigo pela desobediência ao nosso Deus. O ensino de Jesus de que o inferno é um castigo pelo pecado, que é o pior que a morte e o sofrimento terreno. O inferno é a exclusão do reino de Deus, um resultado do ativo julgamento de Deus sobre o pecado em lugar de sofrimento eterno. Muitas coisas que Jesus falou. Nesse texto que nós acabamos de ler, Jesus conclama a generosidade aos pobres, proclamando que a justiça prevalecerá através do julgamento vindouro. Sobre os perversos opressores, o castigo é marcado por sofrimento, tormento, fogo, agonia, exclusão do céu em caráter definitivo. Em Apocalipse nós vemos que o inferno é o lugar onde a fúria e a ira de Deus são sentidas em força total. O inferno é um lugar de intenso sofrimento, cheio de fogo e enxofre. Veja o lago de fogo em lugar onde a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos. Não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Atormentados e não aniquilados. O apóstolo João enfatiza que o inferno é o justo castigo para o perverso. Deus lança o diabo, a besta e o falso profeta no inferno. Eles não governam ou possuem qualquer poder no inferno, mas são lançados também lá. Quem tem a chave do céu e do inferno é Jesus, e Jesus é quem manda no céu e no inferno. Satanás não manda nem no inferno. Ele será lá atormentado pelos séculos dos séculos. Quando Jesus morreu, Satanás perdeu seus poderes, ele está com poderes limitados, só vai até onde Deus permite. Ele foi julgado, condenado. No dia que Jesus voltar pela segunda vinda, ele será lançado no lago de fogo. Lá também estão aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Desde a fundação do mundo, antes que o mundo fosse mundo, Deus, por presciência, já sabia quem ia salvar. E já nos escreveu o nome daqueles que vão ser salvos no livro da vida. Deus é presciente. Eu não creio que por predestinação, porque Deus é justo. Deus dá oportunidade. A salvação se dá por fé em Jesus Cristo e por arrependimento. Deus não se arrepende por mim. Deus não tem fé por mim, por nenhum de nós. Toda a salvação tem a parte do homem e tem a parte de Deus. A parte de Deus são dois atos. Regeneração é a parte de Deus, do Espírito Santo. Justificação é a parte de Deus Pai. Quando coloca a fé em Jesus, nós somos justificados por Deus Pai. E são atos de Deus. Mas a fé é do homem, arrependimento é do homem, são atos do homem. Não é nenhuma crítica àqueles que defendem a predestinação, mas eu não vejo sentido na salvação por predestinação. O homem continua tendo o seu livre-arbítrio, sim.
Mas Jesus também fala sobre o céu. Apocalipse diz que: então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Deus estará conosco por toda a eternidade, no meio de nós, aqueles que estão salvos, vão ser salvos. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram e aquele que está sentado no trono diz: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. No inferno, aquele homem estava desolado, aquele homem estava sofrendo, lembrando de tudo que tinha passado na vida dele. Eu entendo que o maior problema do inferno é a consciência. A consciência que esse homem tinha, esse homem era rico, gozava uma vida aqui na terra, seus prazeres carnais, a sua vida mundana. E de repente esse homem se encontra desolado, com dor, com sofrimento, lembrando de tudo que ele tinha na vida. E ele não pode sequer morrer, porque a morte é lançada no inferno, no lago de fogo. Para que Jesus lançou a morte no lago de fogo? Para que as pessoas não morram lá no lago de fogo. Querem morrer e não podem. Mas tem um texto que fala lá em Marcos, que diz que aquele homem, havia 7 irmãos, o primeiro casou e morreu sem deixar descendência. Está em Marcos 12, a partir do versículo 21. E o segundo desposou a viúva e morreu também sem deixar descendência. E o terceiro de mesma forma. E assim os 7 não deixaram descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Era naquela época, obrigado, quando uma viúva não tinha filhos, o irmão, o casal, era casar com o cunhado, era o levirato, né? E aí perguntaram na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles ela será a esposa? Porque os 7 a desposaram, casaram com ela. Respondeu-lhe Jesus: não provém o vosso erro de não conheceres as Escrituras, nem o poder de Deus. Pois quando ressuscitarem entre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, porém serão como anjos no céu. Jesus diz que nós, quando ressuscitarmos num corpo glorificado, na segunda vida de Jesus, ressuscitaremos num corpo glorificado, seremos como anjos. Então eu entendo que lá no céu tem uma quantidade enorme de anjos, milhões e milhares de anjos lá no céu. Com aqueles que subirem, que aqueles que estiverem mortos em Cristo, que ressuscitarão num corpo glorificado como anjos. E aqueles que tiverem visto serão arrebatados na segunda vida de Jesus, também num corpo glorificado como anjos. Eu não creio que vão ter essa consciência lá no céu, aqui da terra, aqui dos seus entes. Imagina você chegar lá no céu e não encontrar sua esposa, seus filhos do céu. Ia ter choro, ia ter pranto, claro que ia ter. Mas aqui a palavra de Deus diz que não haverá choro, não haverá mais luto, só haverá gozo. Por isso que eu não creio que lá vamos ter a consciência que nós temos com aquele homem no inferno. Na minha ótica, o maior sofrimento do inferno é a consciência que aquele homem tem do que ele passou aqui na terra. Como diz o texto aqui. Todos que morreram sem Cristo não terão mais oportunidade de salvação. Este homem está lá no inferno, aguardando ainda a segunda vinda de Jesus. Ele vai ser lançado no lago de fogo. Mas depois que nós morremos, como diz lá em Hebreus 9:27, ao homem é dado morrer uma única vez e segue-se o juízo.
Morremos uma única vez, então quer dizer que o nosso espírito não reencarna. Porque se morresse mais de uma vez, se nós morrêssemos mais de uma vez, o espírito reencarnava, o espírito não reencarna. O espírito volta para Deus que o deu. Então, a fundamentação da reencarnação, ela não se aplica, porque contradiz a própria Bíblia. O tempo da misericórdia já passou, depois que a seta trombeta tocar, e Jesus voltar pela segunda vez, somente existirão dois lugares: novo céu, nova terra e o lago de fogo. Tudo isso que nós temos aqui vai ser destruído com fogo. E haverá um novo céu, uma nova terra e um lago de fogo. E aqueles que estiverem no inferno serão lançados no lago de fogo, juntamente com Satanás, com os demônios, com aqueles mentirosos. Assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras, todos serão lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. Eu quero concluir dizendo que aqueles que têm a morte eterna terão castigo, destruição e ostracismo. Se estamos em Jesus, procedemos como servos de Deus, com atitudes semelhantes à de Cristo Jesus. A vida que honra a Deus é diferente da vida mundana. Vamos ser salvos pelas etapas já conquistadas pelos atos de Deus, regeneração e justificação. E pelos atos livres do homem, atos livres nossos, que é fé, arrependimento e santificação. Fé, arrependimento e santificação são atos livres do homem. Decidimos nosso destino enquanto estivermos vivos. Salvação ou perdição após a morte, nada podemos fazer. Depois da morte não nos resta fazer mais nada. Eu quero concluir dizendo que a pior coisa que pode acontecer a uma pessoa que passará toda a sua vida em morte eterna é a sua consciência. Lá nesse lugar de tormento. Consciente do que ele tinha, do que ele gozava aqui na terra. Esse homem que acabamos de ler aqui, ele tinha gozo aqui na terra. Esse homem não pensava em inferno, esse homem não tinha vontade do coração endurecido pelo dinheiro. Aquele homem não queria saber de Deus. Ele achava que o inferno não existia, que possivelmente haveria aniquilamento. Não haverá mais oportunidade de arrependimento. Depois da morte não há mais isso. O tempo da misericórdia de Deus já passou. Você quer morrer e não pode, porque lá foi lançado lá no inferno, o lago de fogo, a morte, para que a pessoa queira morrer e não pode morrer. Não haverá aniquilamento e sim serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Isso é o que diz a palavra de Deus, meus irmãos. A minha oração é que você busque a Deus enquanto há tempo. Busque a Deus. A vida é um sopro. A qualquer momento podemos partir desta vida. Se morrer em Cristo, você irá para onde foi esse homem chamado Lázaro. E se você morre sem Cristo, você vai para aquele lugar onde foi esse homem rico. Lugar de tormento e sofrimento. A minha oração é que você busque a Deus enquanto há tempo. O céu e o inferno são verdades. Eles existem sim. Deus nos abençoe. Feche seus olhos, com suas cabeças, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Pai, obrigado pela Tua palavra, Pai. Obrigado porque a Tua palavra nos dá a consciência, Senhor, que devemos cada vez mais, Senhor, viver uma vida em santidade, uma vida em plena comunhão contigo, Pai.
A tua palavra nos edifica, a tua palavra nos transforma. As tuas palavras nos faz pessoas diferentes, meu Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos usa como instrumento teu para fazer a tua obra, Senhor. Que possamos cada vez mais entender a tua palavra, Senhor, de forma correta, Senhor. E ser um multiplicador do Evangelho, meu Pai. Que a tua palavra seja pregada em todos os recantos do mundo, Senhor. Para que todos tenham oportunidade, Senhor, de ouvir a tua palavra. E aqueles que forem convencidos pelo Espírito Santo, que forem regenerados, Senhor, que tenham um novo nascimento, meu Pai. Eles terão a salvação e a vida eterna, meu Pai. Obrigado por tudo. Fica conosco. Oramos em nome de Jesus. Amém.